Depois de cativar o público interpretando uma modelo plus size na novela Aquele Beijo, em 2011, Renata Celidônio surgiu quase irreconhecível em Rock Story, na mesma emissora. A atriz emagreceu 67 quilos com a cirurgia bariátrica. Ela faz parte da lista de famosos que reduziram o estômago, como a atriz Solange Couto, os apresentadores Fausto Silva e André Marques, o humorista Leandro Hassum e o senador e ex-jogador Romário, que surpreendeu ao aparecer em janeiro com 10 quilos a menos. Mas o que muita gente não sabe é que a intervenção de redução do estômago tem sido indicada para diminuir a pressão alta, controlar o diabetes e combater a depressão, mesmo de quem não é obeso. No encontro desta semana, quem fala tudo sobre cirurgia bariátrica é o Dr. Rodrigo Nitti. Vamos falar sobre bariátrica e quem pode fazer. E como foi dito, o nosso convidado hoje é o cirurgião do aparelho digestivo da Gastroclínica Cascavel, Dr. Rodrigo Nitti. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo ótimo, Soraya. Que bom que você está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Dr. Rodrigo, como acarreta grande perda de peso em um tempo relativamente curto, a cirurgia pode parecer a solução mágica para quem deseja ficar magro. Isso corresponde à realidade? A cirurgia bariátrica, Soraya, é uma ferramenta para o paciente que tem indicação de operar, né? Então o paciente tem que ter uma obesidade avançada, refratariedade já a tratamento clínico, conservador. Aí sim a cirurgia ela se torna uma boa opção para o paciente fazer o tratamento da sua obesidade. Certo. No início a cirurgia bariátrica era restrita a casos extremos, né? De pessoas que não conseguiam perder peso, nem sair da cama, a locomoção física era algo muito difícil, exatamente pelo excesso de peso, né? Ocorria um risco de vida também por problemas ligados à obesidade mórbida. Hoje em dia, ela se estende também às pessoas que não são tão obesas. O que mudou e por quê? Foi observado, Soraya, que o paciente obeso, na presença de algumas doenças associadas, como hipertensão e diabetes, acabaram tendo, após a cirurgia bariátrica, uma remissão dessas doenças. Então, o paciente com obesidade hoje chega a ter uma taxa de 80% de cura do diabetes, aproximadamente 65% de controle da hipertensão. Cura e controle seria essas doenças estarem controladas sem o uso de medicações, né? Certo. Então, antigamente, sim, essa doença era indicada apenas para o obeso mórbido. E hoje ela já é indicada para pacientes com obesidade grau 2 na presença de doenças associadas, como a hipertensão, o diabetes, problemas articulares moderados a graves, apneia do sono, moderada a grave, né? Então, realmente houve essa mudança. Hoje em dia, ela é feita em pacientes com IMC menores e existe até uma tendência mundial de começar a se fazer a cirurgia bariátrica em pacientes com IMC entre 30 e 35, que é a obesidade grau 1, na presença de diabetes muito avançado. E para as pessoas que ficam questionando isso, na verdade, essa ampliação é regida legalmente pelo Conselho Federal de Medicina, né, Dr. Rodrigo? Isso. Qual é hoje, a gente fica falando em IMC, as pessoas às vezes têm alguma dúvida com relação ao cálculo, qual é o IMC hoje apontado, aí perguntam muito com relação a convênio, se cobre, se não cobre. O senhor pode explicar um pouquinho para as pessoas que estão em casa qual é o IMC então, o IMC que é indicado para cirurgia depois dessa ampliação do Conselho Federal de Medicina? Sim, o IMC é uma fórmula matemática, Soraya, que a gente classifica o paciente em peso no IMC normal, que estaria com peso adequado, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3. Tem então, essas três classificações de obesidade. Classificações da obesidade. Certo. Então, o IMC a gente calcula através do peso, dividido pela altura, dividido mais uma vez pela altura. Então, por exemplo, um paciente de 100 quilos com 1,60 m. O IMC dele seria 100 dividido por 1,60 dividido por 1,60. Certo. Se o IMC dele estiver acima de 30, ele é considerado obeso. Entre 30 e 35, não é uma indicação clássica que o convênio faça a liberação para se fazer a cirurgia bariátrica. Acima de 35,
a cirurgia bariátrica tem um papel muito importante no tratamento da obesidade desse paciente, muito mais eficaz, por exemplo, que o tratamento conservador. Por isso, o paciente que tem doenças associadas ou acima de 40 de IMC, que é o último nível de obesidade, mesmo sem doenças associadas, esse paciente é candidato à cirurgia se já tiver tentado reduzir peso, ter feito tratamentos conservadores que não tiveram êxito. Certo. Doutor Rodrigo, qual que é a importância de uma equipe multidisciplinar presente na vida daquele paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica? A importância para o paciente entender o que a cirurgia bariátrica vai significar, vai mudar na vida dele. Afinal de contas, vai haver uma mudança muito drástica, né? É claro que os resultados oferecem uma mudança para melhor, né? Mas a mudança na alimentação vai ser uma mudança radical. O paciente passa a comer muito menos, com muito mais qualidade. E isso tem repercussão também no aspecto psicológico. Então, a nutricionista tem que estar próxima para ajudar o paciente a lidar com as dificuldades, a psicóloga também, para o paciente entender o que a cirurgia bariátrica significa, né, essas mudanças no dia a dia. Então, a equipe multidisciplinar ela é essencial para o bom resultado na perda de peso e também na manutenção dessa perda de peso. Tá, e até para as pessoas entenderem quem são esses profissionais que compõem a equipe multidisciplinar. Óbvio, o especialista, o cirurgião, né? Cirurgião, que é o cirurgião bariátrico, pneumologista, cardiologista, a enfermeira, tanto do hospital como a enfermeira da clínica, né? Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, quando necessário, ortopedista também participa do tratamento, no preparo, na avaliação pré-operatória, cirurgião vascular quando necessário. Então, mas basicamente é a enfermagem, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, além do pneumologista e o cardiologista no preparo pré-operatório e o cirurgião, que é uma parte que vai executar a cirurgia. Tá, e pular essas etapas que antecedem a cirurgia também na presença desses profissionais não é recomendado, pode comprometer o resultado depois, né, doutor? Isso, pode comprometer o entendimento sobre a cirurgia, a alimentação no pós-operatório, vícios alimentares podem não ser identificados, né? Alguns aspectos emocionais que poderiam ser estabilizados antes da cirurgia. Então, por isso que nenhuma etapa deve ser pulada, todos os profissionais devem trabalhar e dar o seu aval para que o paciente possa ser operado. Joia. Tem algumas técnicas diferentes e às vezes a gente tem alguma dificuldade para entender, né? Por que tem um método que chamam de sleeve, qual que é a diferença, qual que é mais usual, tem um método que é melhor, que é mais indicado? Explica pra gente, doutor Rodrigo. Basicamente hoje se faz, Soraya, dois tipos de cirurgia bariátrica, né? Que é a cirurgia de bypass ou a cirurgia de sleeve. Certo. A cirurgia de bypass, a gente costuma explicar para o paciente que é a cirurgia que a gente mexe no estômago e no intestino. Então se faz uma redução do estômago e um desvio do intestino. A cirurgia de sleeve é a cirurgia que apenas se reduz o tamanho do estômago, então não se faz nenhuma alteração na anatomia do intestino do paciente. Mas qual é a diferença? Tem um caso específico em que vocês optam? Na verdade, não existe assim uma cirurgia que seja melhor do que a outra de maneira geral. Certo. Então, o médico, ele avaliando o paciente, assim como as comorbidades do paciente, presença de diabetes, hipertensão, e junto com o paciente, porque muitas vezes o paciente já tem também uma ideia da cirurgia que ele quer fazer, acaba se fazendo a decisão sobre ou fazer o sleeve ou fazer a cirurgia de capela. Né? Mas não existe uma cirurgia que seja muito melhor do que a outra. As duas cirurgias elas têm uma taxa muito boa de perda de peso e são muito seguras do ponto de vista de complicações, são feitas por vídeo, com o mesmo tempo operatório. Então, não existe assim uma que se sobreponha sobre a outra. Existem algumas contraindicações absolutas a uma ou a outra que aí sim a gente respeita. Então, por exemplo, o paciente que tem um refluxo muito grande, não um refluxo leve, mas um refluxo com uma hérnia de hiato muito grande, de grande volume, a gente prefere fazer a cirurgia de capela. Mas isso são decisões técnicas e aí cada caso o médico vai acabar conseguindo definir com o paciente, explicando para o paciente por que de fazer uma ou outra, né? Nossa, gente, é muito interessante. Para você que está chegando agora, a gente está falando sobre cirurgia bariátrica.
Como isso mudou e ficou muito mais rápido, muito mais tranquilo com o passar do tempo, né? Imagina, há algum tempo atrás, o pós-operatório era uma coisa sofrível, né? Hoje é tudo muito rápido, a pessoa faz a cirurgia, segue à risca as recomendações médicas, já volta para o trabalho, que tem uma proatividade muito tranquila com relação a isso também, né? É isso mesmo, Soraya. Antigamente a cirurgia, o paciente permanecia 3, 4 dias internados, tinha que passar pela UTI, né? Hoje em dia o paciente fica em média 24 a 36 horas internado, interna pela manhã, opera à tarde, no outro dia à tarde a gente já acaba liberando o paciente para ir para casa. E o retorno às atividades de trabalho se dá em mais ou menos 7 a 10 dias. Lógico, atividades leves, o paciente que precisa fazer muito esforço físico no seu trabalho, a gente acaba segurando um pouco mais. Mas pelo fato da cirurgia ser realizada por vídeo, com pequenas incisões, não tem corte grande, então a recuperação no pós-operatório física, ela é muito rápida. O que acontece sim, a etapa da recuperação na evolução da dieta, essa sim é mais lenta, né? Então o paciente fica com uma semana na dieta líquida, depois uma dieta líquida pastosa, em 30 a 40 dias que vai estar mastigando o sólido. Então a evolução da dieta ela é mais lenta, mas a recuperação física do paciente para poder trabalhar, fazer suas atividades, ela é super rápida. Perfeito. Doutor Rodrigo, as mulheres que fazem cirurgia bariátrica, elas podem engravidar depois de um tempo que os médicos definem como ideal? Tem algum risco? Como é que é para a mulher que deseja ter filhos após uma cirurgia bariátrica? Então, Soraya, a obesidade ela é uma doença que reduz a taxa de ovulação da mulher. Certo. Então, a mulher que tem obesidade, ela tem uma certa dificuldade para engravidar. Então, fazendo o tratamento da obesidade, ela acaba tendo uma maior taxa de fertilização. Ela consegue engravidar. Não é incomum a paciente procurar a gente porque não está conseguindo engravidar, que o ginecologista encaminhou para primeiro fazer o tratamento da obesidade, para depois engravidar. Então pode sim, o tempo médio aproximado é de 12 a 18 meses. E na verdade a paciente engravidar mais magra, 35, 40 quilos a menos, torna a gestação dela uma gestação muito mais segura do que se ela, por exemplo, engravidasse com 95, 100 quilos. Aí seria uma gestação de mais risco e riscos até mesmo para o feto. Olha aí, boas notícias para você que fez uma cirurgia bariátrica e deseja engravidar, né? Sem riscos. Doutor Rodrigo, quem são os médicos indicados para realizar o procedimento cirúrgico? O que o paciente deve fazer para se cercar dos cuidados necessários ao escolher esse profissional? O paciente tem que procurar médicos que tenham uma certa experiência com a cirurgia bariátrica, né? Então a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia que a gente sabe que é cheia de detalhes, é uma cirurgia que tanto pode ser muito rápida, com uma alta rápida hospitalar, como também pode ser uma cirurgia com muitas complicações. Então procurar centro de referência, um cirurgião que tem experiência com cirurgia bariátrica, que tem um vínculo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ou que tenha a cirurgia bariátrica como uma área de atuação, né? De uma equipe multidisciplinar também com experiência, então nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta também que tenham uma experiência em tratar e cuidar do paciente com obesidade, né? Esses são os cuidados que o paciente tem que ter. Tá certo. Olha, são as dicas, então, do cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Nitti, que compõe a equipe da Gastroclínica Cascavel, que a gente sabe que tem muito respeito e uma história de vida extremamente séria no que tange aí as cirurgias de maior complexidade e também a cirurgia bariátrica. O Dr. Rodrigo está também à frente dessa equipe, fazendo esse trabalho belíssimo, e por isso que é o nosso consultor da semana, né? A gente só traz as feras aqui para falar sobre o assunto mesmo. Dr. Rodrigo, obrigado e excelente semana, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade. Tá certo.